Fala pessoal, bora começar então a primeira aula do nosso módulo de compreensão da necessidade de mudança. E a gente vai começar aqui falando o porquê é importante a gente efetuar as mudanças nas organizações. Então, primeiro, antes da gente começar, vou passar aqui para vocês o calendário da nossa aula de hoje. Então, a gente primeiro vai começando falando sobre mudança e resistência e depois a gente vai falar sobre estratégias de adaptação. Então, bora lá, passando aqui então. Primeiro, vamos começar. O que é uma mudança organizacional? Já se perguntaram por que as empresas mudam? Então, quando a gente fala o que é uma mudança organizacional, tem 3 pontos aí que são os principais pontos que podem levar uma empresa a mudar. São eles, vamos puxar aqui. O primeiro, alterações na estrutura da empresa. Então, vamos supor lá que você tem uma empresa, você está começando, você é um microempreendedor, você tem o seu e-commerce ali e você já consegue ter um volume de vendas muito alto. Você vendia ali 5 mil por mês, você passou a vender 6, 7, 8, 10, você foi aumentando ali o faturamento da sua empresa e hoje você fatura ali 20 mil. E você, como microempreendedor, você é um eu empreendedor, você é sozinho, você não tem um time, você não tem departamentos. Só que você já não está dando conta ali de tocar toda essa operação sozinho, você começa a construir aí as suas áreas, os seus departamentos. Então, esse é um exemplo de mudança de estrutura. E aí você monta, por exemplo, o seu primeiro time de atendimento, você pode montar o seu primeiro time de marketing, você pode montar o seu primeiro time de vendas e aí você começa a fazer alterações na estrutura da sua empresa. O segundo motivo que pode levar a empresa a realizar uma mudança ali na sua estrutura organizacional é referente a responder às pressões internas e externas. Quando a gente fala de pressões externas, recentemente ali, por volta ali de 2020, 2019, acho que 2020, a gente passou ali pela pandemia. Foi um evento externo, ninguém previa que ia acontecer uma pandemia, que o mundo inteiro ia parar, que ia ter a gente ficar praticamente 2 anos ali em isolamento, então fez com que muitas empresas tivessem que mudar a sua estrutura. Empresas, vamos pegar por exemplo, uma escola que só vendia curso presencial. Durante a pandemia, ela teve que mudar toda essa estrutura e se adaptar ao modelo digital. Então é um exemplo que a gente pode trazer sobre responder às pressões externas, ou até uma pressão interna, que foi bem parecido ali com o primeiro exemplo que eu dei. Você é um microempreendedor, você já tem uma operação que exige ali uma entrega muito maior do que você tem ali a capacidade de estar entregando, e você precisa criar áreas, criar departamentos, você precisa contratar pessoas. E por último, e não menos importante, a gente tem aqui, poder envolver processos e estratégias da cultura organizacional. Um ponto muito importante é que toda empresa precisa ter uma cultura organizacional forte. E o que é essa cultura organizacional? Nós, como pessoas físicas, a gente tem o nosso perfil. Alguns são mais comunicativos, outros são mais tímidos, outros são mais analíticos. Quando a gente fala da cultura organizacional, nada mais é que um perfil de uma empresa. Então, são conjuntos ali de fatores criados geralmente ali pelo CEO ou diretor daquela empresa. Ele modela quais os pontos que ele acredita que são essenciais que todos os times, independente do departamento ou da área ali, tenha, e assim é criado a cultura organizacional. E aí a gente vai falar aqui, por que a mudança é necessária. Eu elenquei aqui alguns pontos que são bem importantes para mostrar para vocês do porquê é tão importante a gente estar atento a essas mudanças e a gente sempre se adaptar ali às mudanças corporativas. O primeiro ponto que eu trouxe aqui para trazer para vocês é referente aqui, à inovação, tá? É fundamental para manter a competitividade. Vamos pegar aqui um exemplo. Hoje todo mundo conhece a Netflix. Netflix é um portal ali onde você faz a sua assinatura mensal e você tem acesso a todos os principais filmes e séries ali, documentários.
Quem é um pouquinho mais antigo ali, na casa dos 30 anos, lembra das famosas locadoras. A galera jovem não sabe do que eu estou falando. As locadoras eram um ambiente físico onde você queria assistir um filme ali no final de semana ou durante a semana mesmo. A gente não existia Netflix, não tinha nenhum serviço de assinatura mensal. Você tinha que ir numa locadora onde você ia alugar uma fita cassete, que na época a gente utilizava fita cassete e DVD, se a gente quisesse assistir algum filme, a gente pagava ali para ter acesso a essa fita cassete durante 2 ou 3 dias. Então a gente alugava, dava 2 ou 3 dias, a gente tinha que voltar nessa locadora e devolver essa fita cassete. Foi passando os tempos, foram evoluindo, a gente começou a ter as plataformas de streams, viu a Netflix e acabou com esse universo das locadoras. Então hoje você não precisa mais no ambiente alugar, você paga uma assinatura e você tem acesso a milhares lá de filmes, séries ou até mesmo documentário. Então as locadoras, elas não se atentaram a essa questão da inovação e ficaram ultrapassadas ali. Vamos pegar as empresas, por exemplo, quem é muito antigo ali sabe da máquina de escrever. Hoje a gente tem computador, hoje tem celular. Antigamente a gente tinha uma máquina de escrever que eram uns botões gigantescos que a gente tinha que ficar apertando e era tudo manual. Era uma folha que você colocava aqui no canto da folhinha, você ia digitando, a folha ia passando para o lado e ia escrevendo. Então, só que a galera ali dos 30 anos para cima vai lembrar da máquina de escrever e as empresas que fabricavam essas máquinas hoje não existem mais porque não estavam atentas às novas tecnologias e não pegaram a mudança de mercado. Um outro segundo exemplo aqui que a gente vai trabalhar são as melhorias de eficiência que permitem a empresa fazer mais com menos. Vamos pegar aqui o exemplo de uma startup. Startup são empresas que têm um pequeno porte, tem um time enxuto, só que tem uma capacidade de entrega muito maior do que o time que ela tem. Então vamos pegar ali, por exemplo, Nubank. Nubank era uma startup do setor do segmento financeiro. E o que acontece? Vamos supor ali que a gente tem um time, uma startup nossa, a nossa startup é do segmento financeiro, essa startup tem 5 pessoas. Essas 5 pessoas, vamos pegar aqui, ó, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil. Então essa startup tem 5 pessoas. 5 pessoas. Vamos supor aqui que essas 5 pessoas, elas conseguem atender 100 clientes. E aí, o que a gente faz ali? A gente vê que existe um sistema no mercado que tem um robô, que esse robô, eles respondem todos os atendimentos. E esse robô, ele dá conta de responder 1000 clientes. Um único robozinho. Então, o que faz mais sentido a gente pensando em melhoria de eficiência, permite a empresa fazer mais com menos? Em vez de eu contratar mais 10, 30, 40 pessoas ali para dar conta de atender 1000 clientes, não. Eu contrato esse robô, eu consigo atender mais clientes com uma operação menor e mais enxuta. Então, a gente consegue aqui, vamos apagar aqui, a gente consegue trabalhar a parte aqui ó, das melhorias e eficiências, otimizando processos, implementando sistemas, onde a gente consegue entregar mais resultado com um time menor. Outro ponto ali que faz uma empresa mudar, satisfação do cliente. Hoje, cada vez mais, os produtos estão bem parecidos, os serviços estão bem parecidos. E o que vai fazer um cliente comprar de você e não de um concorrente? É a forma como ele é bem atendido, é a experiência dele, seja numa loja ou um produto físico, como no produto digital. Então, vamos pegar um exemplo de um produto digital. Desde o momento que o cliente visita seu site, a experiência, se o site é muito rápido, se o site é lento, quão fácil é para ele navegar no seu site, quantos cliques ele tem que dar para comprar o seu produto, será que ele tem que clicar num botão, gera para uma outra página, nessa página ele tem que adicionar o carrinho, uma vez que ele adiciona o produto, o carrinho ele precisa digitar as informações do cartão de crédito dele, ou ele tem que gerar um boleto, depois que ele concluiu a compra, como que ele fica sabendo se a compra foi aprovada? Será que na hora já aparece uma mensagem, ele recebe o e-mail, vai uma mensagem pelo WhatsApp? E o pós-compra? Vamos pegar um produto de um e-commerce que vendeu um sapato.
e o cara, ou seu cliente comprou no site e vai ser entregue em até 3 dias úteis. E o acompanhamento? Ele é notificado cada etapa, desde que saiu da distribuidora, desde que foi para os correios, desde que do centro de correio esse sapato está indo para a casa dele. Será que ele é comunicado? E depois que ele comprou e recebeu o sapato, alguém entra em contato com ele para saber como que foi a experiência de compra, se deu tudo certo, se chegou dentro do prazo, se atendeu a necessidade dele. Então, todos esses fatores que eu trouxe até aqui têm relação com a satisfação do cliente. Então, esse é um outro ponto que faz com que as empresas mudem as suas estruturas para atender melhor e cada vez entregar uma experiência, vamos dizer assim, na busca da perfeição da experiência para o cliente. Quarto ponto aqui que a gente pode trazer é a questão do fator da cultura organizacional forte, tá? Empresas que têm uma cultura forte tendem a ter um resultado acima da média do que as outras empresas que não trabalham essa questão da cultura. Lembra que eu comentei, nós, como pessoas físicas, a gente tem os nossos perfis mais comunicativos, mais introvertidos, pessoas mais analíticas. As empresas também ali têm a questão do perfil dela e aí a cultura organizacional. E o que faz uma empresa mudar a cultura? Vamos supor a cultura organizacional ela é muito reflexo do diretor ou do CEO daquela companhia. Então vamos pegar a empresa XPTO. A empresa XPTO ela tem ali um CEO que ele é muito voltado para resultado. Então todas as ações que aquela empresa tem ali são sempre com o objetivo de entregar o resultado, seja um crescimento, um faturamento X, um faturamento Y. E por algum motivo específico, esse CEO ele saiu ali da companhia e aí trouxeram um outro CEO para assumir ali à frente da empresa XPTO. Só que esse outro CEO, ele é mais humanizado, ele tem mais atividades voltadas para os colaboradores, tem muitas dinâmicas, tem muita projetos de bonificação que se uma equipe bater uma meta, eles vão fazer uma viagem, sei lá, para Cancún. Se uma área tiver um desempenho muito acima da média do que as outras áreas, toda aquela área, por exemplo, eles vão ganhar um almoço num restaurante muito importante ali na região daquela empresa. Então esse CEO, ele faz todo um trabalho de remodelação de cultura organizacional, trazendo mais esse lado humanizado, com mais incentivos para motivar ali os colaboradores. Então, é um exemplo ali do porquê a gente pode acabar mudando a cultura organizacional de uma empresa. E por último, e não menos importante, a gente tem aqui gestão de crise. Vamos mover aqui para vocês também conseguirem acompanhar aqui. Legal? Então, gestão de crise é crucial para lidar com situações imprevisíveis, que é muito o exemplo que eu trouxe ali da pandemia. Então, é um exemplo que faz com que as empresas acabam mudando ali a estrutura dela. Ninguém previa que teria uma pandemia e muitas empresas tiveram que mudar o seu modelo de negócio e se adaptar para a nova era do digital. Beleza? Vamos seguindo aqui, então. A gente vai falar agora aqui sobre resistência à mudança. Quando a gente fala de mudança, é algo que nem todo mundo tem muita facilidade para aceitar. Existem estudos de psicologia que mostram que nós, assim, não somos muito adaptos a receber uma notícia que a gente vai precisar mudar. Isso acaba trazendo um desconforto ali para a gente. Então, vamos pegar um exemplo. Eu, Henrique, estou aqui e eu estou acostumado que toda semana eu preciso entregar um relatório X. E aí vem lá o diretor da empresa e fala: Henrique, agora eu não quero mais que você faça esse relatório. Eu quero que você me traga um outro relatório totalmente diferente. E eu vou falar: poxa, mas eu sempre faço esse relatório, desde que eu entrei aqui é o mesmo relatório, por que agora eu tenho que mudar e fazer um outro totalmente diferente? Pô, que chato. Então, geralmente, esse é o primeiro impacto que a maioria das pessoas tem de ter. E aí acaba criando uma resistência de, por exemplo, que entra aqui no nosso ponto 2, causas de resistências à mudança. O que causa isso? São os vieses que a gente tem. E aí entra aquelas perguntas, por exemplo: nossa, desde que eu entrei nessa empresa sempre foi assim, mas desde fulano sempre foi assim, nunca mudou. Sempre que tenta implementar alguma coisa nova, nunca dá certo. E aí a gente acaba trazendo um monte de crenças, que essas crenças são as causadoras da resistência à mudança. E aí como que a gente lida com essa resistência?
eu vou trazer aqui para vocês a parte que existe um processo. E a gente vai entrar na parte de comunicação. Então, uma comunicação bem clara, um processo bem organizado, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tudo isso vai fazer com que, quando a gente tenha essas mudanças, diminua essa resistência e a gente consiga fazer com que toda a equipe ela consiga se adequar e fazer todos os ajustes para que todas as empresas ali eles entrem em conformidade com as mudanças ali que estão ocorrendo dentro da empresa, perfeito? Aqui então, quais os sinais? Beleza, a gente entendeu por que uma empresa precisa mudar, a gente entendeu todos os fatores que fazem com que uma empresa ela mude ali a sua estrutura organizacional, e aí vocês devem estar se perguntando, tá, quando eu sei qual que é o momento exato de eu realizar uma mudança? Tem alguns sinais aqui que a gente pode olhar. Então vamos ver aqui, ó, o nosso primeiro sinal, variação dos resultados, tá? Como assim variação dos resultados? Vamos pegar uma empresa que ela vende sapatos. Então, o faturamento lá no mês de janeiro, ela vendeu 20 mil, em fevereiro ela vendeu 15 mil, em março ela vendeu 10 mil. Então, a gente começa a ver ali que os resultados dessa empresa não estão indo muito bem. Tá passando os meses e o faturamento está caindo. Então, pô, isso é um sinal de alerta, tá acontecendo alguma coisa ali. Vamos buscar entender o que está acontecendo? Será que o nosso produto já não está tão bom assim? Será que o preço está muito caro? Será que é o time comercial? Então a gente tem que elencar ali e a gente vai buscar entender qual que é o motivo ali que está tendo essas variações nos resultados financeiros, e aí provavelmente a gente deve mudar, ou lançar algum produto, ou a gente vai mudar a área comercial, a gente tenta entender ali, e aí vem essas mudanças com base nos indicadores de resultados financeiros. Um segundo sinal que a gente tem aqui são as mudanças na concorrência. Então vamos pegar aqui um outro exemplo totalmente diferente, vamos trazer para o setor educacional. A gente tem uma escola aqui de concurso, então a gente ensina você a passar ali no concurso público. E aí a gente vê que um outro concorrente nosso, ele não está dando aula ali de como passar no concurso. Ele também começou a dar aula ali sobre tecnologia. Vamos ficar atento, por que será que o nosso concorrente está dando aula de tecnologia? Será que está tendo alguma mudança no mercado? Vamos olhar outros players também do nosso nicho? Será que outros players também estão dando aula de tecnologia? Por que a importância essas mudanças na concorrência? Para a gente não ficar ultrapassado e aí o nosso concorrente, vamos supor que ele vê que o mercado está mudando para essa questão de tecnologia, ele começa a criar cursos, vem um segundo concorrente também cria um curso de tecnologia, o terceiro também, e a gente não se movimentou. Nota que a gente ficou para trás frente às concorrências e agora a gente, por exemplo, que é a empresa número 1, talvez é a quinta ou a 10ª, ou talvez essa questão da mudança da concorrência afetou os nossos resultados financeiros e por isso que a gente não está indo bem. Então vê como uma coisa acaba juntando a outra. Inovação estagnada, entra um pouquinho na mudança de concorrência ou inovação. Então vamos pegar aqui o exemplo de uma empresa, as empresas que eram de educação. Muitas escolas ali no período da pandemia era 100% presencial os cursos e elas não se adaptaram ali à tecnologia, não levaram o curso EAD, elas não ficaram atentas às tecnologias, viram, por exemplo, o Zoom, Teams, outras ferramentas que a gente poderia utilizar para dar aula online. E aí essa empresa, ela simplesmente deixou com que a pandemia abalasse os negócios, ela não ficou atenta a outros tipos de inovações que poderiam resolver o problema ali dela no momento, e aí ela não mudou, ela ficou estagnada e provavelmente ela acabou fechando ou tendo um faturamento muito abaixo do que as outras concorrências. Então é um outro sinal de alerta para você começar a mudar essa questão de estar estagnado ali na inovação, que entra muito ali, você vê como um ponto linka, está muito linkado com o que os nossos concorrentes estão fazendo, ficar atento, será que eles estão fazendo algo diferente? Insatisfação dos clientes é um outro ponto, então estou tendo muita reclamação aqui, se os clientes estão dando o meu NPS é muito baixo, é um outro sinal de alerta. E
para mim, que é um dos mais importantes, problema de comunicação interna. Então, às vezes, você criou um projeto, lançou um produto, passou um comunicado, mas você nota que nem todo mundo na empresa ficou sabendo. Então, isso daqui acho que é um ponto de alerta ali também, que a gente, acontecer um desses pontos aqui, vamos sentar, reunir o time ali, porque a gente precisa mudar alguma coisinha ali na estrutura da nossa organização. E algumas estratégias aqui de adaptação. Então, a gente tem aí basicamente 3 tipos aí de estratégias de adaptação: a adaptação incremental, a mudança radical e reestruturação organizacional. Vamos passar aqui, ó, uma por uma. Quando a gente fala de adaptação incremental, são aquelas adaptações ali que a gente fala que a gente consegue ir fazendo aos pouquinhos, não precisa mudar tudo de uma vez, você só precisa ter um certo conhecimento, o risco é um risco muito baixo e o crescimento é gradual. Vamos trazer aqui um exemplo para vocês. Vamos pegar uma atualização de um software. Vamos pegar o setor financeiro. Tomar uma água aqui. Vamos pegar aqui o exemplo do setor financeiro de uma empresa, onde todo contas a pagar e receber é feito em uma planilha no Excel. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pequena mudança, onde a gente vai deixar o Excel de lado e a gente vai começar a usar um sistema, um CRM de contas a pagar e receber. É um impacto pequeno, o recurso é um pouco mais baixo e é uma mudança que a gente vai fazendo aos pouquinhos. Perfeito? Quando a gente fala de mudança radical, essa é uma mudança que muda tudo do dia para a noite. Tem um risco muito alto, um impacto também muito alto, e geralmente essas mudanças a gente tenta trazer ali buscando novos horizontes. Exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de um produto. Então a gente tem um curso de inteligência emocional. E aí esse curso a gente vê que ele não está tendo, a gente não está conseguindo fazer ele tracionar da maneira que a gente queria. E a gente se reúne, cara, vamos mudar esse curso da noite pro dia, vamos incluir, vamos tirar essa matéria, vamos colocar essa matéria, vamos tirar essa grade, vamos colocar essa grade, vamos trocar esses professores aqui, vamos tirar esses e colocar esses outros. Então a gente muda totalmente ali a estrutura do curso. Tem um impacto forte porque envolve professores, envolve a grade, aí você tem que fazer mudança. Só um curso reconhecido pelo MEC, como um curso de pós-graduação, por exemplo, você tem que mudar toda a estrutura no MEC. Então, o impacto é muito mais forte ali, envolve uma mudança de marca, talvez um posicionamento da empresa. Então, é algo mais forte. Vamos a um outro exemplo. Surgimento da internet ou popularização de carros elétricos. Então, pensa aqui, você que tem uma locadora de carro, e aí, de um dia para a noite, o governo fala que está proibido o uso da gasolina. Todos os carros agora vão ser elétricos. Imagine a dor de cabeça de você que mudar toda a sua frota de carro que usava combustível gasolina para o modelo elétrico. Então aqui é um exemplo muito forte que a gente pode estar utilizando. Quando a gente fala de reestruturação organizacional, aqui já envolve mais estrutura interna, mudanças de área, mudanças de departamento, e aqui algumas considerações importantes para a gente levar. Primeiro é o objetivo, que é adequar a estrutura da empresa por busca de novos resultados. Então vamos pegar aqui um exemplo da startup. A startup é um time enxuto de pessoas. Geralmente você tem 5, 6 pessoas ali, que cada pessoa faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Vai chegar um certo momento que a empresa ela já vai passar da fase de crescimento e você precisa reestruturar áreas, você precisa criar departamentos, você precisa montar times. Então você começa a fazer uma reestruturação. Qual que é a importância disso? Você traz melhorias para a eficiência, sempre buscando como que eu consigo fazer mais com um menor custo. A gente fortalece a cultura e aí chega uma hora que a gente precisa implementar processo. Senão as coisas vão ficar desorganizadas, a gente vai se perder ali no meio do caminho. Então, geralmente tem esse impacto muito forte. E qual que é o momento necessário aqui? Quando a empresa, geralmente, ela enfrenta algum problema ali interno ou precisa fazer alguma adaptação ao mercado. E aí eu trago de novo um exemplo ali, por exemplo, da pandemia, que as empresas tiveram que se adaptar e muitas tiveram que fazer uma reestruturação organizacional. Perfeito? E aqui um exemplo, reorganização de departamento,
mudança na hierarquia, revisão de processos internos. Então, o exemplo lá, lembra que mudou o nosso CEO? Era um CEO mais voltado para resultados, agora a gente tem um CEO que ele tem uma visão mais humanizada. Então, às vezes, ele vai querer mudar ali algumas áreas, mudar alguns departamentos, trocar algumas peças ali, e aí a gente faz toda uma reestruturação organizacional. E aqui a gente fala de comunicação eficaz. Lembra que eu falei que ia chegar uma parte que a comunicação ela é ponto focal de tudo? Todo o processo tem as etapas que eu vou mostrar agora para vocês. E a comunicação ela é importante desde passar para as pessoas o porquê que essas mudanças estão sendo feitas, desde da diretoria aos executivos, aos gestores, os gerentes, os supervisores, ao time operacional. Então, ser bem claro com eles o motivo da mudança, quais os benefícios que a empresa vai ter lá na frente depois que essas mudanças acontecerem. Então, ser bem claro durante todas essas etapas. E aqui, quando a gente fala do gerenciamento dessas mudanças, a primeira etapa é o planejamento. E aí a gente pega essas etapas e junta com a comunicação. Então, o time ali que vai ser responsável por esse projeto, por cuidar de toda essa reestruturação organizacional, ele vai montar um planejamento. Esse planejamento tem etapas, tem fase 1, fase 2, fase 3. Tudo isso é importante a gente comunicar para todos os times, não só os que vão estar envolvidos diretamente no projeto, mas toda a empresa como um todo. Olha, pessoal, a gente tem aqui, vai fazer uma reestruturação organizacional na empresa. O objetivo dessa reestruturação é para a gente aumentar o nosso faturamento. A gente tem o objetivo, a gente vem crescendo em média no ano 10%, o nosso objetivo para o próximo ano é crescer 120%. E para a gente conseguir atingir 120% de crescimento, a gente precisa reestruturar a empresa desse jeito. Como que vai funcionar isso? Etapa 1. Etapa 2. Assim. Pessoal, fez um planejamento, depois a gente volta e comunica o time. A partir da data X, a gente vai começar as implementações. As implementações vão correr neste módulo. Primeira semana, a gente vai fazer isso. Segunda semana, a gente vai fazer aquilo. E depois que a gente fazer toda a implementação, a gente vai monitorando para ver se deu certo, o que não deu certo. O que não deu certo, a gente pega, ajusta, avalia, implementa de novo. E aí, fez um monitoramento, a gente volta, faz todo um planejamento de novo, implementa, faz um monitoramento. Deu certo? Perfeito. Deu errado? Aí a gente planeja novamente, faz a implementação, realiza o monitoramento e é importante que todas essas etapas, planejamento, implementação e o monitoramento, a gente sempre tenha clareza com todo o time, sempre comunicando como que está a fase do projeto, o que está dando certo, o que não está, quais são as previsões, se está dentro do prazo e se não está dentro do prazo, perfeito? E aqui a gente tem aqui uma atividade para vocês, que é o nosso Grava Aí. O Grava Aí são 3 insights aqui dessa aula de hoje que eu separei para compartilhar com vocês. O primeiro insight é: mudança é necessária para a sobrevivência organizacional. Empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Então, a empresa ela sempre vai estar em processo de mudança. Então, essa é a primeira lição e o primeiro insight que eu vou trazer para vocês hoje. O nosso segundo insight é: sinais de que a organização precisa se adaptar inclui variações nos resultados financeiros, mudança na concorrência, inovação estagnada, insatisfação dos clientes e problemas de comunicação interna. Então esses aqui são os principais pontos que você precisa ficar atento na sua organização, que vão te dar sinais ali de alerta para saber se está na hora ou não e o que e aonde que vocês devem começar a olhar para fazer a reestruturação organizacional. E o nosso último insight aqui é questão da comunicação. A comunicação eficaz e gerenciamento de mudança são chaves para a adaptação organizacional bem-sucedida. Então, 3 insights aqui que eu separei para vocês. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui as referências bibliográficas para vocês estudarem. Muito importante, assistiu a aula de hoje até o final, depois volta, revê a aula, pega essas anotações, dá uma pesquisada nas referências bibliográficas para vocês complementarem ali todos os estudos que a gente viu aqui
na nossa aula de hoje. E vamos agora para a nossa próxima aula.